Mateus capítulo 22, versículo 23. Porque o nosso Senhor continua naquele dia das perguntas, né? É o dia das perguntas, André. E o Senhor acabou de envergonhar aqui os herodianos. O Senhor acabou de calar os fariseus, como nós vimos na semana passada. E naquele mesmo dia se aproximaram dele quem, irmãos? Os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram. É Mateus capítulo 22, versículo 23. Então, o Senhor estava aqui nesse dia, né, onde foi indagado, onde foi interrogado, onde queriam envergonhar o Senhor. O objetivo dessas autoridades, desses grupos, né? Nós vimos os herodianos, vimos os fariseus, existem os escribas, existem os essênios, os zelotes. Eram muitos grupos que existiam naquela época, alguns políticos, outros a maioria religiosos, e todos eles queriam envergonhar o Senhor, tirar a credibilidade do Senhor, né? Eles queriam tirar a autoridade que o Senhor tinha, né? Porque o Senhor era admirado pelo povo. E as autoridades, corriqueiramente, reiteradamente, estavam sendo envergonhadas, né? Diante do Senhor, pelas respostas que o Senhor dava às perguntas que eles faziam, né? Então, quanto mais o Senhor era pressionado, irmãos, mais o Senhor exalava o seu perfume, né? Quanto mais pressionavam, quanto mais perguntavam, quanto mais desafiavam o Senhor, mais o Senhor exalava o seu bom perfume. E em virtude dessas perguntas que faziam, o Senhor revela muitas coisas que nós aprendemos hoje em dia, né? Com a sua palavra. Então, graças ao Senhor que ele foi pressionado. Graças ao Senhor que ele foi desafiado. Porque ele pôde proferir a sua palavra, né? Através dessas perguntas. Então, nesse mesmo dia, chegaram junto dele, versículo 23, os saduceus que dizem não haver ressurreição e o interrogaram. Nesse mesmo dia anteriormente, os fariseus e os herodianos vieram ao Senhor com uma pergunta política, né? É lícito pagar o imposto a César, né? Era uma pergunta política. Queriam enredar o Senhor nessa questão política, né? E os saduceus, vendo que os herodianos e fariseus foram derrotados, eles vêm até o Senhor com uma pergunta teológica agora. Agora eles vão para a teologia, ver se derrubam o Senhor na teologia, né? E quem eram os saduceus, irmãos? Os saduceus eram uma classe aristocrática da religião judaica. Eles faziam parte da aristocracia sacerdotal. E eles tinham muitos privilégios, porque eles cooperaram com os romanos para o domínio dos romanos na região da Judéia. Então, eles vinham de famílias ricas. Os saduceus tinham famílias abastadas. E eles faziam parte da aristocracia, e dos saduceus eram escolhidos os sumos sacerdotes. Então, os sumos sacerdotes vinham principalmente dos saduceus. Mas os saduceus não eram bem vistos pelo povo. O povo via com melhores olhos os fariseus, que buscavam ter uma vida pautada na palavra, na escritura, seguiam várias regras, né? E os saduceus eram uma elite, né? Uma elite governante. Como hoje também a elite, né, que governa são poucos e não são bem vistos pelo povo, né? Os fariseus estavam mais próximos do povo, enquanto os saduceus estavam mais afastados lá no poder, cooperando com os romanos, com o domínio dos romanos, né? Então os saduceus eram esses. E no que os saduceus criam? Eles não criam na palavra toda, no Antigo Testamento todo. Eles só criam no Pentateuco. No que Moisés escreveu, o restante das escrituras eles não criam. Eles não criam na tradição oral. E apesar de crerem somente no Pentateuco, eles faziam uma seleção daquilo que eles criam, né? Então, eles eram a liderança religiosa da nação e eram os liberais da sua época.
Não sei se os irmãos entendem o que significa a palavra liberal hoje em dia, né? Os irmãos compreendem o que é ser liberal hoje em dia? Sim. Liberal é aquele que crê no Senhor, diz que crê no Senhor, mas quando ele pega a Escritura, ele seleciona o que ele quer crer e aquilo que ele não quer crer. Então o que os liberais hoje em dia pregam? Hoje em dia não tem mais importância o pecado, né? A graça cobre tudo. Hoje em dia os liberais pregam que homossexualismo é normal. Eles falam que a palavra tem que ser atualizada para os nossos dias. Já escutaram falar nisso? A palavra tem que ser atualizada. Esses são os liberais. Diz que creem na palavra, mas creem na palavra do modo deles, do jeito que eles querem crer na palavra, né? Então eles têm muito uma interpretação simbólica da palavra. E isso é muito perigoso, irmãos. Porque tratar toda a palavra como algo só simbólico, a gente pode colocar nesse símbolo que a gente quiser. E as irmãs estão lendo o livro Hades, O Mundo dos Mortos, que foi escrito pelo irmão Robert Gouvet. E nós temos que selecionar, irmãos, os autores que nós lemos, né? Para que nós não sejamos contaminados com uma má interpretação da palavra. Não sei se todos ouviram aquele vídeo que eu coloquei ontem no grupo, né? Alguém não viu aquele vídeo? Araci? Não vi. Ih, quase que. A irmã viu? Então, vou resumir o vídeo para os irmãos que não viram, né? É uma pessoa, que se diz que crê na Bíblia, que ela consegue, através de versículos da Bíblia, trazer um ensinamento que não existe mais pecado hoje em dia. Aquele TikTok. Isso, é. Melhorou, então. Então, os irmãos viram. Ele traz muitos versículos e tenta provar que não existe mais pecado, irmão. Porque o Senhor tirou o pecado do mundo, né? E ele fala que hoje em dia não tem mais pecado. Então você não pode mais ser chamado de pecador. E ele usa a Bíblia para isso, irmãos. Então olha a importância de nós irmos para a palavra com os mesmos olhos que o Senhor ia para a palavra, né? Crendo na palavra não como algo simbólico. Não, isso aqui é só um símbolo que aponta para tal coisa, não. Quando a palavra é simbólica, irmãos, ela vai ser claro que naquela parte ela está sendo simbólica. Mas a maior parte da palavra, irmãos, é literal. O irmão Robert Gouvet, o livro que as irmãs estão lendo, por que ele traz esses assuntos que para muitos irmãos não tocam nesses assuntos? Porque ele trata a palavra, ele lê a palavra, ele estuda a palavra como algo literal, irmãos. A maior parte da palavra, 90 e poucos por cento da palavra, é literal. E nós temos que ir para a palavra crendo na sua literalidade. Não crendo como algo simbólico, que a gente pode interpretar como a gente quiser. Porque não era dessa maneira que o Senhor ia para a palavra, né? Então, aqueles que ocupavam essas funções mais importantes na época de Jesus, os saduceus, a liderança religiosa, eram os hereges da época. Os hereges doutrinariamente. Por quê? Vamos lá, Atos, capítulo 23, versículo 8. O Marco estava lendo uma coisa, ouvindo, né? Uma mulher, ela fundou uma cidade, não sei o nome dessa cidade, não sei o quê, que cada um pode ser ele mesmo. Eu vou mostrar para vocês depois para acabar. Depois mostra pra gente aí. Atos, capítulo 23, versículo 8. Aqui, Paulo vai mostrar quem eram os saduceus, né? Atos, capítulo 23, versículo 8. Paulo falando: pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então os saduceus, eles não criam na vida após a morte, não criam na doutrina da ressurreição, não criam na existência da alma, não criam na existência dos anjos, não criam na existência dos demônios e não criam no julgamento final. Eles não criam nessas coisas. Como é que pode? Né?
Então, eles vêm ao Senhor com esse pensamento. Não criam em ressurreição, não criam na existência da alma, não criam em anjos, não criam em demônios. Eles eram os liberais da época deles, né? Então, voltando a Mateus, capítulo 22, versículo 24. O que eles trazem para o Senhor como indagação, né? Eles falam o seguinte: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Então eles começam chamando o Senhor de mestre. A gente vê a malícia nas palavras, né? Mas na verdade, irmãos, quando eles chamam o Senhor de mestre, eles não têm outra maneira de chamar o Senhor, né? Por que eles não têm outra maneira de chamar o Senhor? Por que eles têm que chamar o Senhor de mestre? Porque eles reconheceram no Senhor a sua autoridade. Então ele vem ao Senhor chamando ele de mestre. Porque o Senhor, irmãos, desde os seus 12 anos de idade, como nós lemos lá em Lucas, o que aconteceu lá quando a mãe dele esqueceu, Maria e José esqueceram Jesus, lá em Jerusalém? Achando que o Senhor, na idade de 12 anos, eles estavam juntos na caravana voltando para Nazaré, né? E eles se apercebem que o Senhor não estava com eles. Eles voltam para Jerusalém procurando o Senhor, e o Senhor estava onde? Com 12 anos, irmãos. Conversando com as autoridades da época, com os escribas, com os doutores da lei. Interrogando, perguntando e respondendo. E está escrito lá em Lucas, irmãos, que os doutores daquela época, eles ficavam admirados com as perguntas e com as explicações e respostas que o Senhor dava. Com 12 anos de idade. Ao final do Sermão do Monte, como é que estavam as multidões, irmãos? Maravilhadas com a exposição do Senhor. Então o Senhor era um mestre. E não tinha como chamar o Senhor de outra forma. Então eles veem o Senhor e chamam ele de quê? Mestre. O Senhor falava com autoridade e não como falavam os fariseus. Com hipocrisia, né? Então só tinha esse título, irmãos, para lhe chamar o Senhor. Mestre. Moisés nos disse. E por que eles se reportam a Moisés? Porque eles só criam no Pentateuco. Eles só criam no escrito de Moisés. Então eles se reportam ao Pentateuco para colocar uma pedra de tropeço diante do Senhor. E qual a pergunta que eles fazem? Se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Isso é o que está lá em Deuteronômio, que é a lei do levirato. O que é levirato, irmãos? Levirato significa cunhado, o irmão do marido. E o que essa lei dizia? A gente não precisa ler, né? Mas essa lei dizia exatamente o que eles diziam aqui, o que eles disseram aqui. Se uma pessoa casar, não deixar herdeiro, não deixar descendente e morrer, o que tinha que acontecer naquela época? O irmão daquele homem tinha que casar com a viúva e gerar descendência, que seria a descendência daquele irmão que morreu, né? E nós vemos isso acontecer lá em Gênesis, capítulo 38, irmãos. Vamos lá. Gênesis, capítulo 38, que foi antes da lei de Moisés. Por quê? Porque essa questão de suscitar herdeiros ao irmão que morre era uma questão cultural que acontece até hoje. Sabe, irmãos, que hoje também acontece isso? Lá no Oriente Médio, aquelas culturas ainda seguem essa questão de deixar descendente para o irmão casando com a viúva. E lá em Gênesis, capítulo 38, não sei se os irmãos lembram desse acontecimento, né? Lembra? Versículo 8, aconteceu justamente isso, irmãos. E isso foi antes da lei de Moisés, né? Fala assim: então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. E o que aconteceu? Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante os olhos do Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então,
Onã tinha que tinha que conceber filhos para o seu irmão com a viúva que ele deixou. Só que o que ele fazia? Ele jogava o sêmen na terra. E com isso, a mulher não engravidava. Porque ele não queria deixar descendência, porque ele sabia que o filho não seria dele, seria do irmão dele. Então isso soa mal aos olhos do Senhor. Porque era um mandamento que isso acontecesse, né? Então a gente vê isso acontecer na história do povo de Israel. Isso acontecia. Então veio os saduceus com essa mesma visão, só que eles trouxeram para o Senhor o que, irmãos? Uma história hipotética. Querendo colocar um tropeço diante do Senhor. Então qual é a história hipotética que eles trouxeram? Né? Vamos voltar aqui a Mateus, capítulo 22. Ora, versículo 25. Houve entre nós 7 irmãos. Eles jogaram um número, né? Eles podiam jogar 10, 15, 5. Eles jogaram 7. Houve entre nós 7 irmãos. E o primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Então eles jogaram uma história hipotética de 7 irmãos, que todos eles possuíram a mesma mulher, e nenhum deles deixou descendente. Eles usaram a lei do levirato para criar uma história, para ver se o Senhor teria saída para essa história que eles criaram. E jogaram a ressurreição no meio, irmãos. A ressurreição que eles não criam que tinha. Então, pelo motivo que eles não criam que tinha ressurreição, eles querem derrubar essa crença, colocando Jesus no beco sem saída. E aí agora, Senhor? Se os 7 possuíram essa mulher, na ressurreição, de quem ela vai ser mulher? Porque eles não criam na ressurreição. Então, para derrubar essa doutrina, eles colocam o Senhor num beco sem saída. Todo mundo queria fazer isso com o Senhor, né? Tanto os saduceus como os fariseus, né? Botar o Senhor contra a parede. Todos os grupos buscavam derrubar o Senhor em alguma coisa, para ter como o acusar, certo? Não, isso aí podemos acusar ele. Então temos motivo para prendê-lo e para matá-lo, entendeu? Então eles queriam arrumar um motivo e criaram essa história da questão da mulher e dos 7 irmãos que a possuíram, né? Então eles estavam propondo esse enigma para o Senhor. Como que o Senhor responde a eles, irmãos? Versículo 29. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, qual era o erro dos saduceus, irmãos? E o Senhor não falou isso só para eles. O Senhor falou isso aqui em outras oportunidades. Errais por não conhecer as Escrituras. Você leu a Escritura? Como a interpretas? Como a lê? Nós vimos isso em outra reunião, né? Então não é só questão de ler a Escritura, é como nós interpretamos. E eles erravam por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, numa só resposta que o Senhor vai dar, irmãos, o Senhor, ele afirmou aquilo que os saduceus negavam. Na resposta que o Senhor vai dar, o Senhor vai falar da existência dos anjos, vai falar da realidade da vida após a morte, que é um assunto que os irmãos têm tocado aqui nessa noite, e vai falar da esperança da ressurreição futura, que são os louvores e aquilo que os irmãos falaram nessa noite, né? Então, irmãos, a heresia é consequência do desconhecimento das Escrituras, bem como do poder de Deus. Então, nesse vídeo que eu compartilhei com os irmãos, que foi só um exemplo de como pode vir a heresia no nosso meio. E se nós não estivermos preparados, irmãos, para rebater as heresias, nós vamos cair no mesmo erro. Não sei se os irmãos têm visto, irmãos, mas eu tenho visto muitas heresias, e esses líderes com essas heresias têm as igrejas repletas, irmãos. As igrejas estão cheias. Por quê? Porque tanto os seus líderes quanto os seus seguidores erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Lá no Pentateuco, irmãos, e o Senhor vai trazer a resposta de lá, porque é lá
que os saduceus tiram a sua crença, lá no Pentateuco fala da ressurreição dos mortos. Mas os saduceus, mesmo crendo no Pentateuco, não enxergaram a ressurreição dos mortos de Gênesis a Deuteronômio. Porque lá fala da ressurreição dos mortos, irmãos. Vamos aqui abrir em Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, versículo 17. Depois Hebreus, capítulo 11, versículo 19. Aqui em Romanos, capítulo 4, versículo 17, fala o seguinte, irmãos. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. De quem esse versículo está falando, irmãos? De Abraão. Versículo 18 fala o seguinte: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dito, assim será a sua descendência. Por que Abraão creu? Abraão viu a sua descendência crescer como uma nação, irmãos? Não viu. Por quê? Porque ele morreu. Mas por que ele creu, irmãos? Porque ele cria na ressurreição dos mortos. Esse foi o motivo que ele creu. Esse foi o motivo porque ele teve esperança, porque ele cria na ressurreição dos mortos. Então, eles não viram que Abraão creu porque existia a ressurreição dos mortos. Os saduceus não conseguiram enxergar isso em Abraão, irmãos. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 19. Hebreus 11, 19. Fala o seguinte: também de Abraão. Eu vou ler a partir do versículo 17. Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Então, pela fé, irmãos, Abraão cria que o Senhor era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Então, ele creu tanto na palavra quanto no poder de Deus, irmãos. E os saduceus, que consideravam o Pentateuco, a lei de Moisés, não enxergavam que Abraão creu porque ele cria na ressurreição dos mortos. Ele cria que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Então o Senhor vai trazer justamente essa resposta para eles. Como que o Senhor fala? Aqui no capítulo 22 de Mateus, irmãos. 22, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Então, olha a resposta do Senhor, irmãos. O Senhor falou da existência de anjos, o Senhor falou da ressurreição de mortos e o Senhor falou do casamento. Que na ressurreição nós somos como, irmãos? Como os anjos. Então, o Senhor entra no assunto do casamento. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35. Porque Paulo lá, ele vai falar justamente da ressurreição, irmãos.
capítulo 15, versículo 35. Ele já vem falando da questão da ressurreição desde o início do capítulo 15, porque alguns criam na ressurreição e outros não criam na ressurreição. Então, ele vem explicando a ressurreição dos mortos. E no versículo 35 ele continua falando sobre esse assunto. E ele fala o seguinte, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpos vêm? E as irmãs estão lendo um livro que justamente fala sobre a questão dos mortos, né? Mas aqui ele faz a pergunta, como ressuscitam os mortos? E em que corpos eles vêm? Insensato! O que semeia não nasce se primeiro não morrer. Olha só o que Paulo fala. O que semeia não nasce, irmãos, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas. Porque até entre estrelas e estrelas há diferenças de esplendor. Agora no 42 ele fala o seguinte, da mesma forma assim é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, porém, espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens, terrenos. E como é o homem celestial, também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isso vos afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Vou parar aqui. Então Paulo aqui vem discorrendo a questão da corrupção, da ressurreição. Ele fala que a semente que se planta na terra, o que acontece com ele, Kátia, com a semente? Quando se planta na terra? Pode ser as duas Kátias. O que acontece com a semente? Ela explode. Ela morre. Ela morre. Porque se a semente não morrer, irmãos, ela não gera vida. E Paulo traz esse exemplo falando do nosso corpo. Da mesma maneira o nosso corpo, irmãos. Por que existe ressurreição em corpos espirituais? Porque existem corpos carnais, terrenais. E esse nosso corpo ele tem que morrer. Estamos de acordo, irmãos, que ninguém escapa da morte, certo? Todos nós morreremos um dia. Temos aqui falado aqui de morte. A irmã viu lá vários mortos passando ali. Uns 3 ou 4, de uma vez só.
Porque os corpos morrem, irmãos. Mas aqueles que estão em Cristo têm uma esperança. Esses corpos mortais, por morrerem, irão ressuscitar. Porque o grão de trigo, quando cai em terra e morre, acontece o que, irmãos? Gera muito fruto. Assim foi o Senhor. Ele falou, se o grão de trigo cai em terra não morre, fica ele só. Mas se morre, gera muito fruto. E como será a ressurreição dos mortos, irmãos? Aqueles que estão em Cristo. Semeia esse corpo mortal, ressuscita esse corpo celestial. Semeia esse corpo terrenal, ressuscita-se celestial e espiritual. E essa era a esperança de Paulo, irmãos. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Em quantos momentos, irmãos? Num momento, num abrir e fechar de olhos. Essa é a promessa do Senhor para nós. Nós cremos na ressurreição dos mortos. Porque a discussão aqui era qual, irmãos? Não existe uma ressurreição dos mortos. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Para que nós cremos, irmãos? O porquê que nós cremos? Porque existe ressurreição dentre os mortos. E o Senhor trouxe isso como uma verdade para os saduceus. Vocês não creem que há ressurreição dos mortos? Vocês não creem que na ressurreição nós nem casamos e nem nos damos em casamento e seremos como os anjos? Então ele falou da verdade da ressurreição dos mortos e falou da verdade dos anjos, que eles também não criam. E olha só o que o Senhor mostra para eles, irmãos. A morte coloca um fim no relacionamento conjugal. Eles achavam que o casamento era eterno, que o casamento vai ser para sempre. Kátia vai casar sábado. Kátia, seu casamento não vai ser eterno. Seu casamento, ele vai existir por um período. E o que vai separar, irmãos? O que vai encerrar o matrimônio? O que encerra o matrimônio? A morte. A morte acaba com o matrimônio. Acaba com a relação conjugal. Por isso que até que a morte vos... Por isso que se fala, até que a morte vos separe. Então o casamento é uma relação apenas para essa vida. Amém, irmãos? Alguns podem até se alegrar, né? Ainda bem. Ainda bem que não é eterno, né? Já pensou se durasse para sempre? Não, mas o mais triste é crente achando que vai encontrar o marido lá em cima. O mais triste é esse. Cara seco, de nuvem em nuvem. Vai catar Eu era assim para sempre, né? Procurar assim. Cara seco, E a gente vê muito isso. Gente que não aceita a morte, né, cristão, e diz que vai encontrar o marido lá em cima. Então, irmãos, não existe casamento eterno. A morte é o fim do relacionamento conjugal. E por que, irmãos, que o casamento ele se encerra na morte? O Senhor falou, né? Na ressurreição dos mortos seremos como os anjos. Nem se casam e nem se dão casamento. E nem se dão em casamento. Mas por que o casamento, o Senhor deu ele para o homem? Ele deu para todos os homens, não deu o casamento para a igreja? E por que ele se encerra na morte de um dos cônjuges? E por ele se encerrar na morte de um dos cônjuges, é por isso que o cônjuge que fica vivo pode se casar de novo. Muitos falam que o casamento é um só. Mesmo que o cônjuge morra, você tem que ficar solteiro até a sua morte. Você não pode se casar, porque o casamento é um. Ensinamento errado, ensinamento equivocado. Porque o casamento se encerra na morte, aquele vínculo se encerrou. Então, o cônjuge que fica vivo, ele está liberado para casar de novo. Não tem nenhum empecilho, não tem pecado nisso, né? Paulo recomenda que é bom que fique só. Recomendação de Paulo. Mas, se for para ficar abrasado, é melhor que se case, né? Não há pecado nisso. Então, por que o casamento se encerra, irmãos? Na morte. Por que o casamento se encerra? Na era vindoura não vai existir casamento. Por um simples motivo. Pelo que está escrito lá em Efésios, capítulo 5. O casamento, irmãos, foi dado como um símbolo. Um símbolo de quê? O casamento é símbolo de quê, irmãos? Cristo é igreja.
O casamento é o símbolo do casamento de Cristo com a sua igreja. O nosso casamento, o nosso relacionamento, ele deve apontar para Cristo. Por isso que o casamento foi dado para o homem, como um símbolo que aponta para a realidade do casamento de Cristo com a sua igreja. Então, o casamento real mesmo é de Cristo com a sua igreja. O nosso casamento é só um símbolo, irmãos, que deveria apontar para isso. Todos os símbolos do Antigo Testamento, eles servem para algo. Para que servem os símbolos do Antigo Testamento, irmãos? Para quê? Para apontar para Cristo. Amém? Todos os símbolos apontavam para Cristo. Cristo é a realidade. Cristo é o corpo que gera aquela sombra, né? O nosso corpo real aqui está gerando uma sombra. Então, enquanto o corpo real não existe, como que nós conhecemos a forma desse corpo? Através da sombra. Geralmente a sombra chega antes do corpo, certo? Quando o sol está aqui de trás, ela bate no corpo e reflete uma sombra. Aquela realidade reflete a sombra. Então aquela sombra nos dá uma ideia da forma do corpo. Quando vem a realidade, quando o corpo chega, a gente continua olhando para a sombra? Não, porque a realidade já está ali. Estamos olhando para a realidade. Então a sombra não faz mais sentido. Nenhum dos símbolos do Antigo Testamento, depois que Cristo veio, faz sentido, irmãos. Porque os símbolos apontavam para Cristo. E o casamento da mesma forma. O casamento nosso, terrenal, aponta para o casamento de Cristo e a igreja. Então por que o símbolo do casamento hoje ainda é válido? Por que ainda existe o símbolo do casamento? Muitos símbolos já caíram, né? Porque o Senhor já veio a primeira vez. O símbolo da Páscoa já caiu. O símbolo da arca já caiu, porque a arca mostra Cristo. O templo no Antigo Testamento apontava para Cristo. Muita coisa apontava para Cristo, certo? Quando Cristo veio, para que o símbolo? Não serve mais para nada. A realidade já chegou. Então, por que hoje ainda o casamento é válido? Porque o casamento de Cristo e a igreja ainda não aconteceu. Então, nós continuamos ainda hoje apontando para o casamento de Cristo com a igreja. Irmãos, a humanidade não entende isso. Por isso que não vivem o casamento como tem que ser. E muitos cristãos também não entendem o propósito do casamento. O propósito do meu casamento com a minha esposa não é me fazer feliz. Não é fazer a minha esposa feliz. O propósito do casamento não é fazer ninguém feliz, irmãos. O propósito do casamento é apontar para Cristo e a igreja. Aí sim, quando nós entendemos esse propósito e trabalhamos por esse propósito, aí nós encontramos a felicidade. A felicidade não está no casamento em si, porque o casamento não é um fim, o casamento é um meio para apontar para Cristo. Irmãos, isso é muito rico, irmãos. Isso é muito rico. Porque ela casou com o Davi? Eu não sei. Não, eu li lá, a gente trouxe essa palavra no sábado, e o Senhor me mostrou isso, que Sim. era tipificando a Cristo e a igreja. Sim. E quando nós casamos, Kátia e Roberto, com esse propósito, com essa luz, com essa visão, apontar para Cristo e a igreja, irmãos, aí os problemas vão minguar, os problemas vão começar a aparecer, ou pelo contrário, os problemas vão aparecer para que nós, com o propósito de apontar Cristo e a igreja, sejamos transformados, sejamos mudados, para que tenhamos o caráter de Cristo. Amém. Então, olha o papel do homem no casamento e olha o papel da esposa no casamento. O assunto nem era nem esse, irmãos. Eu nem ia entrar na profundidade do casamento, mas estou sendo levado a isso, irmãos. Olha o propósito do marido e olha o propósito da esposa no casamento. Qual o papel de Cristo e qual o papel da igreja? Se o marido enxerga o papel de Cristo, irmãos, ele vai conseguir desempenhar o seu papel no casamento. Se a irmã, se a esposa enxerga o propósito da igreja, irmãos, no casamento com Cristo, ela vai conseguir se colocar no casamento, exercer suas funções no casamento, né, de maneira apropriada. Encerrando já, porque já são quase 10 horas, né? Então, por que o símbolo do casamento ainda é válido? Porque Cristo não casa com a igreja. E por que quando
a ressurreição acontecer, nós não casaremos mais, não nos daremos em casamento e não casaremos mais. E seremos como os anjos. Já houve o casamento. Porque já houve o casamento de Cristo e a igreja. É a festa da Não tem mais propósito do nosso casamento. Porque era só para apontar para essa realidade. Mas quando essa realidade acontecer, acabou. E Abigail, ela era uma mulher que se humilhava diante do Senhor, né? Sim. Porque ela tinha um marido rico, poderoso, porém louco, né? Belial. Filho de Belial. Então, Sim. assim, ela ali, ela não pensou em nenhum momento assim, que bom, Davi vai matar meu marido, oh, beleza, vou ficar solteira, viúva, né? É. Não, ela se preocupou e ainda foi usada por Deus poderosamente para que Davi não derramasse sangue inocente, porque lá na frente ele ia ter problema. É tremendo, né? E a mulher tinha uma visão, né? A mulher tinha uma visão espiritual da coisa, ela né? entendia o que era o casamento mesmo. Aí assim, nós trouxemos, imagina a gente, né, casada com o louco. Aí a irmã até tocou, né? Eu imagino que ninguém aqui é Belial, né? Louco como aquele homem. Mas a Abigail era casada com um homem desse jeito, né? E ela se submeteu ao Senhor ali, né? Enxergava algo, né? Da função, do papel dela, né? Então ela pôde... Encaixa direitinho, né? Sim. A questão de humilhação, de submissão ao Senhor, porque Ele é que fere, né? Você vê que o próprio Deus não precisou Davi mexer nada, obedeceu. E Davi fala, né? Olha que exemplo para as irmãs, né? No Nossa, casamento, né? Muito. Não se levantar, não tentar fazer justiça com as próprias mãos, né? Porque o Senhor Mas feriu, esperar né? no Senhor. Esperar no Senhor. Né? Orar, esperar no Senhor, porque é pelo exemplo da irmã que às vezes o marido é ganho, né? Já tem toda essa questão. E um outro motivo, irmãos, porque o casamento ele se encerra nessa vida, é o que o Senhor falou para Adão e Eva. Deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois o quê? Uma só carne. Uma só carne. O Senhor não falou que quando o marido se une com a mulher, eles são um só espírito. Porque se falasse isso, seria indissolúvel. Mas como falou que os dois, quando se unem, são uma só carne, quando a carne morre, acaba a união. Né? Então esse é um outro motivo porque o casamento se encerra. Porque não é só um só espírito, é uma só carne. Se fosse um só espírito, ele seria indissolúvel para a eternidade, né? Então, irmãos, o Senhor combateu várias heresias que os saduceus criam, né? Mas não tem como ter salvação individual, porque senão, de repente, um fica se apoiando no outro. É. A gente não só você está salvo, então... O outro também tem que estar salvo, né? Não vai fazer É isso aí. muleta. É isso aí. Então, irmão, olha a resposta que o Senhor deu para os saduceus, né? Olha só a importância que nós temos que dar, irmãos, para o estudo da palavra, para o estudo das Escrituras, para que nós não sejamos enganados facilmente. Nós devemos, irmãos, tratar a Escritura da mesma forma que o Senhor tratava. Sempre que o Senhor trazia algo à luz, como que ele trazia, irmãos? Na Escritura está escrito isso. E ele trazia aquele ensinamento como literal e não como simbólico, irmãos. Lá em Salmos, capítulo 1, versículo 2, os irmãos conhecem Salmo capítulo 1? O que fala? Bem-aventurado aquele Que não senta na mesa dos escarnecedores, não se detém na caminho dos pecadores. antes tem o seu prazer aonde, irmãos? Na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Nós temos que meditar na lei do Senhor, irmãos. Porque essa foi a advertência que o Senhor fez para os saduceus. Vocês não têm lido o que está escrito na lei de Moisés? Errais por não conhecer as Escrituras. Aí em Oséias diz o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, irmãos. Lá em João, capítulo 14, versículo 15, o Senhor fala o seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E muitos seguirão as suas maneiras perniciosas, pelas quais o caminho da verdade será blasfemado. E por cobiça farão de vós negócios com palavras fingidas.
sobre os quais o julgamento não tardará e a sua perdição não dorme. Então tem aqueles que torcem, como Pedro falou da palavra de Paulo, né? Que leem a Escritura e torcem para a sua própria perdição. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Porque também é necessário haver heresia entre vós, para que os que são aprovados se manifestem entre vós. Vai haver heresia entre nós, irmãos? Vai. Mas para que vai surgir heresia? Para que o santo seja manifestado. Olha a heresia que surgiu diante do Senhor. Por que surgiu a heresia dos fariseus? Cristo pôde trazer uma verdade da palavra de Deus. Então, para que serve uma heresia? Para que nós tragamos a verdade do Senhor. Para que nós possamos trazer, né, a verdade do Senhor. Então, até as heresias, irmãos, têm que ser aproveitadas por nós, quando aparecem, para que a verdade apareça para os irmãos. Lá em Salmos, irmãos, capítulo 119, para encerrar. Duas coisinhas a mais para encerrar. Salmo, capítulo 119. Versículo 97. Salmo 119, versículo 97. Como que tem que ser a nossa postura diante da palavra, irmãos? Para que não caiamos na heresia daqueles que torcem a palavra. Salmo 119, versículo 97. Quanto amo a tua palavra, e a minha meditação, quando, irmãos? Todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres. Por quê, irmãos? Porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos. Por quê, irmãos? Porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos, consigo o que, irmãos? Entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Agora vem o versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Olha o quanto nós temos que amar a palavra do Senhor, irmãos. O quanto nós temos que considerar a palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Isso muda totalmente a nossa postura diante da palavra, irmãos. Tem muitos que leem a palavra quando sobra tempo, como um hobby. Estou com tempo livre aqui, vou dar uma estudadinha na palavra. Irmãos, a palavra tem que ser prioridade na nossa vida, irmãos. A palavra tem que ser a primeira. Nós temos que procurar sempre no nosso dia, no nosso trabalho, estar preocupado em separar tempo para ler a palavra, irmãos, para considerar o Senhor. Porque senão esse mundo nos toma. E nós somos enredados e enganados pelos falsos ensinos, irmãos, que hoje em dia se proliferam por causa da internet. E eu vou trazer algo interessante para os irmãos, para encerrar. Né? Olha só, algo interessante, irmãos. Como que nós temos que ter a palavra sempre no nosso coração e sempre na nossa mente. Caleb está lendo o livro o Evangelho de Marcos. E hoje ele leu uma passagem interessante. Capítulo 14 de Marcos. Quando o Senhor é perguntado sobre quem vai traí-lo. Né? Marcos capítulo 14. E lendo a passagem lá, eu e Caleb lá juntos, os discípulos começaram a perguntar, né? Senhor, sou eu que vou te trair? Sou eu que vou te trair? Quem é que vai te trair? O que o Senhor respondeu, irmão? Quem vai me trair é aquele que coloca a mão junto comigo no prato. Vai pegar o pão. Né? Aí surgiu uma indagação no Caleb e em mim, né? Caramba, como que Deus sabia que aquele que iria trair ele iria colocar a mão junto com ele no prato para pegar o pão?
Como que ele sabia, irmãos? Aquele que vai me trair é aquele que vai colocar a mão junto comigo no prato para pegar o pão. A gente começou a perguntar, né? Caramba! Eu falei, pô, Jesus sabe isso porque ele é Deus, né? Ô pai, mas Jesus falou que quem colocar a mão no pão junto com ele vai trair. Aí, se eles ouviram isso, ninguém vai colocar a mão junto com ele, né? Não, mas ele falou para os discípulos que estavam perguntando para ele. Imagine 12 pessoas na mesa e o Senhor conversando só com quem estava do lado dele. Tinha pessoas afastadas que estavam conversando outra coisa. É tipo isso aqui, né? Tipo assim. Aí o Senhor estava falando aqui, ó. Aquele que coloca a mão comigo no prato vai ser quem vai me trair. Às vezes o traidor não escutou, entendeu? Tava lá em outro canto na mesa, entendeu? Foi Pedro que mandou o João perguntar. Sim. Aí, mas a gente ficou indagando, irmãos. Como que o Senhor sabia que aquele que iria trair era aquele que ia colocar a mão com ele no pão antes de acontecer? Como que a gente responde a isso? Não, claro, ele conhece todas as coisas. Ele é Deus, então ele sabe, né? Essa não é a resposta mais fácil, irmãos? Mas aí acabou a leitura e eu fiquei com isso na minha cabeça, irmãos. Como que ele sabia isso? Não pode ser só por causa disso. Só porque ele é Deus, ele vai responder isso. Porque ele estava como homem, irmãos. Apesar de ele ser Deus, ele estava ali como homem. Poucas vezes na vida do Senhor ele recorreu à sua divindade. Pouquíssimas vezes, irmãos. A gente pode falar em um dedo da mão quantas vezes ele recorreu à sua divindade. Primeiro foi quando ele transformou a água em vinho. Sim, os milagres que ele fazia, mas na verdade, os milagres que ele fazia como homem, pela fé. Coisas que nós podemos fazer também pela fé, irmãos. Se tiverem fé também de um grão de mostarda, falarás para esse monte, sai daqui, vai para lá e ele vai. Ele falou isso para a gente. Então ele faz os milagres como homem. Pouquíssimas vezes ele recorreu à sua divindade. Uma delas é quando ele andou sobre o mar. Ali ele recorreu à sua divindade, né? Na ressurreição de lá. Quando ele se transfigurou também, né? Uma das pouquíssimas vezes, irmãos. Mas dessa vez aqui eu fiquei com isso na cabeça. Não pode ser isso. Ele não pode ter falado isso por causa da sua divindade. Porque ele era homem. E eu fui pesquisar. E eu achei um versículo, irmãos, no Antigo Testamento que fala sobre isso. Então por que o Senhor falou isso? Por que ele sabia? Porque ele conhecia a palavra, irmãos. Ele conhecia a Escritura. Isso está escrito aonde, irmãos? Lá em Salmo, capítulo 49. Vamos lá. Salmo 41, versículo 9. Estava escrito, irmãos. Salmo 49. 41. Como é que está escrito aqui no capítulo 41, versículo 9 dos Salmos? Até o meu inimigo íntimo, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Olha só. Então o Senhor sabia que ia ser traído daquele que comia junto com ele. Então o Senhor leu isso aqui, o Senhor sabia que isso ia acontecer e ele interpretou. Não, aquele que vai me trair é aquele que coloca a mão junto comigo no prato. Então não é que ele adivinhou, não é que o Salmo fala dele, irmãos. Lembra quando a gente conversou aqui sobre os Salmos? A primeira camada dos Salmos e a segunda camada dos Salmos. Isso aqui é a segunda camada, irmãos. A gente só consegue enxergar isso, que os Salmos falam do Senhor, quando a gente já passou pela primeira camada. Quando os nossos sentimentos já foram tratados. Quando o Senhor nos mostra que Ele é o nosso refrigério. Quando o Senhor nos mostra que Ele é o nosso pasto verdejante. E quando nós estamos tranquilos no Senhor, a gente pode entrar para a segunda camada dos Salmos, que vai mostrar o próprio Senhor na sua primeira vinda e na sua segunda vinda. Aleluia. Então não é porque o Senhor sabia, não. Porque Ele conhecia as Escrituras. Assim como nós temos que conhecer as Escrituras, irmãos, para não sermos enganados. Porque vão vir saduceus, vão vir fariseus querendo nos testar com as Escrituras. Ah, não existe mais pecado, porque Jesus tirou todos os pecados e não existe mais pecado. E tem muitos que creem, tem muitos que acreditam nisso, irmãos. Por quê? Porque o irmão trouxe um versículo comprovando aquilo que ele está falando. Aqui não está dizendo isso, que não tem mais pecado? Que ele tirou do mundo todo o pecado? Por isso que Paulo falou aquele versículo, né? Que seja anátema, né? Se até um anjo...
Não. Se até um anjo vier trazer um outro evangelho que não seja este, que seja anátema, que seja maldito, né? Porque nós temos que crer em quê, irmãos? Na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, 90% das vezes, irmãos, de forma literal no que a palavra está dizendo. É literal. Não temos que elocubrar, não sei o que é símbolo, fala sobre aquilo, quer dizer aquilo outro, e vai interpretando. Na verdade, perde toda a realidade da palavra. Então, graças ao Senhor que teve irmãos, irmãos. O irmão Robert Gouveia, o irmão Otmani, o irmão G.H. Lang, o irmão Pember, que eles olhavam para a palavra e buscavam a realidade na literalidade da palavra. O próprio Thomas de Kempis, Por isso que esses irmãos são profundos na palavra, irmãos. profundo, incrível. Né? Então que nós também sejamos assim, tenhamos esse coração, irmãos. E cuidado com o que nós escutamos e com os irmãos que nós seguimos e lemos. Né? Se não for um irmão que trata a literalidade da palavra, porque hoje ninguém quer tratar a literalidade, tudo é símbolo, né? Tudo é simbólico. Isso foi para aquela época, né? Isso foi para aquela época, isso foi para aquela cultura, não é para hoje. Irmão, foge disso. Que nós possamos ser literais com a palavra naquilo que ela é literal. E simbólico naquilo que ela é simbólico. Porque também existe simbolismo na palavra. Né? Então, encerro aqui minha palavra com relação a esse ensino do Senhor, com a indagação dos saduceus, dizendo que não há ressurreição, que haveria casamento depois dos mortos, que não crê em anjo, que não crê, né, na espiritualidade, na alma, né? Fujamos disso, porque a palavra fala de tudo isso, né? E esse livro que os irmãos estão lendo, por que o irmão fala daquele assunto naquela profundidade? Porque ele vai para o literal, né? Quando ele fala de Samuel, quando ele fala do Hades, quando ele fala das partes do Hades, quando ele fala que o Hades é embaixo, né? Porque o Senhor desceu. Se é desceu, irmãos. Não tem outra interpretação. Descer é para baixo. Não existe descer para cima. É verdade. Então o Hades é embaixo, né? Quando ele fala que o paraíso é no Hades, né? Porque não existe só um paraíso, existem vários paraísos. Um é que está lá no Hades, o outro é o que está no céu, né? As irmãs estão lendo. Eu não vou adiantar para as irmãs que as irmãs estão lendo, né? Amém, irmãos? Vou encerrar aqui minha palavra. Perdoe pelo horário, mas eu comecei um pouquinho mais tarde. Foi. Eu estava observando